A inspiração para o vídeo de hoje, ela vem não só dos vídeos anteriores, mas também um pouquinho do meu estado atual de cansaço. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu tô trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Como eu comentei no início do vídeo, na entrada ali, essa semana eu estou mais cansado, No final de semana tiveram alguns eventos, algumas coisas assim, e eu não consegui descansar tanto, ou pelo menos, não consegui descansar algumas coisas, outras sim, mas enfim, E aí, pensando, nas coisas que a gente veio conversando, eu achei que era interessante a gente conversar hoje sobre esse tema. Eu achei que fazia sentido, a gente falar sobre o descanso. A gente já conversou sobre conforto, muito com aquela ideia de que aquilo com que estou confortável permanece, então trazendo uma importância para a nossa reflexão sobre com o que eu desejo estar confortável, pensando que vai permanecer. Não é legal eu estar confortável com algo que não promove bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, saúde física, Isso seria algo que não seria interessante de eu ficar confortável, porque eu não quero que permaneça na minha vida, E que seria interessante, enfim, eu trazer para essa minha zona de conforto coisas que me fazem bem, coisas que estão alinhadas, com a minha qualidade de vida, bem-estar, enfim. A gente conversou, além do conforto, sobre segurança, pensando que segurança seria o ponto de equilíbrio entre controle e aceitação, Aí tiveram 2 vídeos, um falando mais sobre a segurança através do controle, onde a gente, com esse controle, diminui a imprevisibilidade, diminui incerteza, diminui risco, aumenta a previsibilidade e, consequentemente, aumenta essa sensação de segurança. Só que, mesmo quando a gente está falando da nossa casa, do nosso lar, de nós mesmos, do nosso funcionamento interno, sempre tem aquelas coisas que estão além do nosso controle, Aquelas coisas que a gente não consegue controlar, E nessas situações, para essas coisas que a gente não consegue controlar, a aceitação seria uma estratégia, seria a estratégia ideal para atingir este estado de segurança, A gente até brincou assim com um certo jogo de palavras ali, onde quando eu aceito algo, eu estou controlando, digamos assim, os meus esforços e aceitando que, tentar controlar dali para frente vai gerar só frustração, e que pode reforçar uma sensação de insegurança, mas essa relação entre aceitação e segurança, ela ainda fica um pouco, misteriosa, difícil de a gente definir. Eu falei sobre amor fati, falei sobre redução de desejo, falei sobre transitoriedade da vida, algumas outras perspectivas assim, que poderiam talvez nos ajudar a entender essa relação entre aceitação e segurança, mas o fato é que para essas situações em que eu não tenho controle, que saem do meu alcance, de controlar, a aceitação nos ajuda a atingir esse estado de segurança, de paz, de tranquilidade. E quando a gente está falando de paz e tranquilidade, esse estado, mais relaxado, tranquilo, aí me veio a ideia de que se eu estou confortável, se eu estou seguro, eu consigo descansar, Então, além do meu cansaço, essa semana, a conexão com os vídeos foi justamente essa, Se eu estou confortável, se eu estou seguro, eu consigo descansar. E aí eu pensei, por que não falar sobre o
descanso, né, no vídeo de hoje. Então, o tema, né, que vai guiar as nossas reflexões hoje é esse tema do descanso. E a primeira coisa que eu queria abordar quando a gente está falando de descanso, de descansar, é que às vezes, quando a gente pensa em descansar, geralmente a gente pensa num estado de inatividade, de fazer nada. E não é bem assim, né? Quem nunca passou por aquela situação de passar o dia inteiro fazendo nada, jogado no sofá, comendo, dormindo às vezes, e terminar o dia cansado ainda, ou às vezes até mais cansado do que antes, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho interessante de a gente perceber e pensar aqui sobre o descanso é saber que ele não é sinônimo de inatividade, de não agir, de ficar parado. Então, lá fui eu, o que eu fui fazer? Fui eu lá, né, no dicionário online, procurar descanso, definição, né? Vamos ver o que é, o que tem aí, se nos ajuda a pensar um pouquinho sobre esse termo, né? Então, a primeira coisa que aparece, né, é a cessação da atividade ou movimento. Então, só para contradizer, né, a minha primeira reflexão assim, sobre o descanso. Mas em seguida a gente tem algumas definições, algumas propostas de definir o descanso que são interessantes, né? Fala de um estado de quem recuperou as energias, né? Então quem está descansado é quem conseguiu recuperar essas energias, né? Então a gente já está falando de recuperar algo, já não é mais tão inativo assim. Outra coisa que falava ali, né, o tempo que se dispõe livremente, ócio, folga, lazer, né? Então, tempo que se dispõe, dispor de um tempo, já não é algo tão inativo assim. Mas a gente já tem aqui uma relação, né, do descanso com o tempo, né? O ócio, a folga, o lazer, é engraçado, né, trazer esse lazer, porque uma atividade de lazer, um momento de lazer, ele pode ser algo mais parado, mas também pode ser algo mais ativo, né? Quantas vezes a gente não vai, né? Eu tenho às vezes esse hábito, quando eu estou meio mentalmente cansado, né? Eu sinto que em questão cognitiva, assim, estou um pouco desgastado, eu gosto de dar uma caminhada, de fazer um passeio, de fazer uma atividade física, às vezes fazer um treino mais extenuante, assim, fisicamente mais exigente, mas que isso me descansa, né? Eu brinco assim, né? Cansar o corpo descansa a mente. Então, é algo interessante, né? A gente já começa a ver aqui uma diferença maior entre esse descanso e inatividade. E aí outra definição, né, legal que tinha ali do descanso era a ausência de preocupação, alívio, bem-estar, calma, sossego, tranquilidade, né? Aqui eu acho que a gente já tem um pouco do resultado do descansar, né? Quando a gente está falando desse bem-estar, a calma, o sossego, a tranquilidade, o alívio, né? A gente já está falando de como a gente se sente depois de tirar um momento, tirar um tempo para descansar, né? Então, a primeira coisa, assim, eu acho que é legal a gente prestar atenção aqui, é realmente quebrar, diferenciar bem o descanso da inatividade e saber que descansar não é necessariamente ficar inativo, ficar parado, cessar o movimento. Apesar de essa ser a primeira relação que a gente costuma fazer, existem outras relações importantes, né? Descansar pode ser buscar algo que promova essa recuperação de energia, né? Descansar pode ser dispor desse tempo, em fazer esse investimento de tempo num ócio, numa folga, num lazer, né? Destinar esse tempo para o descanso. E que descansando, né? Destinando esse tempo para o descanso, a gente vai ter a promoção desses outros estados internos aí, né? De alívio, de calma, de sossego, de tranquilidade,
de bem-estar, né? De ausência de preocupação. Então é engraçado trazer a ausência de preocupação, porque quando a gente estava falando lá, né, sobre segurança, a gente conversou sobre como incerteza gera o risco e o risco gera a insegurança, a preocupação, né? Tá um pouco relacionado assim, mas enfim, né? Então estamos falando desse descanso. E aí me veio uma ideia de que a gente poderia talvez adicionar aqui, né, o descanso como o ato de desfazer o cansaço. A gente já não está falando de algo inativo de ficar parado, a gente está falando de desfazer o quê? O cansaço. E aí eu fui procurar, né, cansaço também no dicionário. E eu achei engraçado porque na definição de cansaço, além de ter menos, dizia aqui assim, né, fadiga causada pelo excesso de trabalho, exercício, doença, né? Então, como um psicólogo, né? Não vou dizer bom psicólogo, aí já seria um julgamento próprio, mas, né, como psicólogo, a palavra excesso me chamou um pouco de atenção, né? Porque os excessos normalmente eles estão associados a um sofrimento, a um transtorno mental, a um mal-estar, né? E aqui a gente pode entender também a falta como um excesso, né? A ausência como um excesso, né? A ausência como um excesso de falta, né? Mas enfim, então isso já me chamou um pouquinho de atenção, né? Mas quando a gente está pensando aqui, acho que o legal de a gente trazer é que talvez seja mais interessante a gente pensar no descanso como algo ativo, como essa atividade de desfazer o cansaço. Por quê? Porque aí, né, me veio algumas coisas assim que a gente pode pensar, né, e a proposta de reflexão, eu tenho certeza que tem atividades, né? Tu já experimentou atividades que te ajudam a desfazer esse cansaço, ou que em determinados momentos específicos, em determinados contextos, ajudam a desfazer o cansaço, e outras atividades que não ajudam, né? Me veio na cabeça a questão de rede social, né? Quantas vezes a gente não resolve descansar e fica ali atirado no sofá, só que fica atirado no sofá mexendo numa rede social, mexendo no Instagram, Facebook, respondendo mensagem no WhatsApp, né? Olhando o YouTube, olhando vídeo no YouTube, vendo Netflix, né? Algumas coisas assim. Mas o YouTube e Netflix já entram numa outra ideia assim, né? de consumo, que também é interessante, que também quero falar um pouquinho, né? Mas ficar atirado no sofá, fazendo nada, numa inatividade, né? Poderia se enquadrar numa situação de descanso. Só que se a gente às vezes fica ali mexendo numa rede social, parece que a gente não descansou, né? Tem a sensação de, não descansei, queria ter descansado. A gente se distrai, se engaja ali naquela atividade e não descansa, né? A mesma coisa eu digo, né, para Netflix, YouTube, eu também trouxe aqui, porque daí às vezes a gente vai descansar e acaba se engajando numa outra atividade, vendo uma série, vendo vídeo, vendo shorts, vendo TikTok, enfim, né? E a gente não consegue nem ficar nessa inatividade, né? Nesse momento de ócio, dispor do nosso tempo para o ócio. A gente fica ali fazendo uma coisa. Como é engraçado a gente estar nessa situação onde, se a gente vai pensar, talvez sair para dar uma volta na quadra, dar uma passeada, a gente associa muito mais com algo ativo, mas tem uma experiência maior de descanso, do que ficar fazendo nada, ficar tirado no sofá, mexendo numa rede social, que parece muito mais inativo, mas não gera o descanso, né? Então, a gente vê como essa questão da atividade e inatividade talvez não seja a melhor referência
para a gente pensar o descanso, mas sim pensar o descanso como esse ato de desfazer o cansaço, né? Esse cansaço que seria a fadiga causada pelo excesso de trabalho, exercício, doença, né? Então, quando a gente começa a pensar, isso talvez nos ajude a refletir e ativamente descansar, escolher como a gente vai descansar, fazer uma escolha melhor dos nossos momentos de descanso, né? Olhar para aquilo ali e pensar assim, não, peraí, talvez ficar deitado no sofá, mexendo no celular, olhando Instagram, Facebook, rede social, shorts, TikTok, enfim, seja mais próximo de uma inatividade, mas não seja próximo de um descanso. Talvez sair para dar uma caminhada, ir treinar, ler um livro, a gente pode até pensar isso, né? Ler um livro, ver um filme que eu tenho interesse, né? Que eu estou realmente ativamente prestando atenção e vendo o filme, talvez sejam coisas mais ativas, sejam fisicamente, seja cognitivamente, mentalmente, mas estão mais próximas de um descanso, estão mais afastadas dessa inatividade, mas estão mais próximas de um descanso, de um ato de desfazer o cansaço. Então a gente está pensando aqui no descanso como algo ativo, e eu repeti aqui algumas vezes, como ato de desfazer o cansaço. Só que o que é esse cansaço? A gente volta na ideia do excesso, né? E aí me veio uma coisa que eu achei engraçada e que talvez seja, e quero fechar com essa reflexão aqui, será que a gente não poderia pensar no descanso como o ato de desfazer não só o cansaço, mas o excesso? Descanso como ato de desfazer o excesso. Porque aqui a gente pode pensar que o excesso de inatividade ainda é um excesso. E por ser um excesso, gera cansaço. Ficar parado demais gera cansaço, porque é um excesso, né? Todo mundo, eu acho, já teve essa experiência de fazer nada o dia inteiro ou estar cansado e optar, resolver fazer nada o dia inteiro e terminar o dia cansado. Por quê? Porque aquele meu investimento, aquela minha atividade, aquele descanso que eu tentei fazer, na verdade ele se tornou um excesso. Ou ele contribuiu para um excesso. O excesso de quê? O excesso de inatividade. E o excesso de inatividade, por ser um excesso, gera fadiga, gera cansaço. Então a gente poderia pensar aqui que o descanso como o ato de desfazer o excesso. E aí eu preciso prestar atenção. Qual é o excesso que eu estou tendo na minha vida? Né? Será que o meu excesso está sendo de uma atividade física? Se o meu excesso é de uma atividade física, talvez o meu descanso ele precise estar direcionado ao ato de desfazer este excesso de atividade física. Talvez daí ele fique mais próximo de uma inatividade, de ficar parado, de cessar o movimento. Se eu estou pensando que o meu excesso foi de uma atividade cognitiva, de direcionar a atenção, de ficar pensando, né? Às vezes quando a gente trabalha demais com dados, com alguma coisa que exige um foco atencional, pode ser que o meu descanso seja uma atividade que não exija foco atencional e que eu possa desfazer o excesso de foco atencional que eu exigi, que eu pratiquei ao longo do meu dia. E aí uma atividade tipo uma caminhada, um passeio, ou até mesmo uma atividade física ali mais repetitiva, onde eu vou só repetir um movimento, não preciso ficar prestando atenção em detalhes, aí se encaixaria num conceito de descanso, numa ideia de descanso. E, inclusive, quando a gente está falando um dia que eu faço nada e que eu estou cansado, talvez o descanso de um dia inativo possa ser justamente uma atividade. Uma atividade de quê? De lazer. Seja ela mais física, mais mental, mas uma atividade. Então, eu achei engraçado
e acho que vale a pena a gente pensar aqui no descanso como algo ativo, não algo inativo, né? Mas mais como algo ativo, e que seria o ato de desfazer o excesso. Desfazer o excesso é o quê? Desfazer o excesso é buscar um equilíbrio, né? Desfazer o excesso é buscar esse momento, esse lugar, promover, seja internamente ou externamente, esse equilíbrio. E talvez quando a gente está falando aqui, né, de buscar um lar, né, a gente volta para aquela nossa ideia, né, de buscar um lar, uma casa, um lugar, né, que a gente associa com conforto, segurança, né, bem-estar, tranquilidade, realização, onde a gente consegue descansar, né? O nosso primeiro vídeo lá sobre, eu comentei que lar é onde o bumbum descansa, né, a citação do Pumba. Então, talvez a gente esteja pensando aqui que promover esse lugar, promover esse lar, esse lugar de bem-estar, tranquilidade, conforto, segurança, passe por ou esteja relacionado a promover o equilíbrio na nossa vida, promover o descanso, o ato de desfazer o excesso na nossa vida, desfazer o excesso e buscar o equilíbrio, seja ele interno, seja ele externo no ambiente à minha volta, né? Então, essa é a ideia, né, do vídeo de hoje, a gente conversar sobre um pouquinho sobre o descanso, entender ele como algo ativo, entender como o ato de desfazer o excesso e, consequentemente, promover um equilíbrio. Se isso te fez pensar em alguma coisa, né, te lembrou alguma situação, né, tem alguma reflexão, alguma ideia que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @Psicologia da Coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.